Os Dons das Fadas, de Charles Baudelaire. Voz, Iba Mendes. Realizava-se a grande reunião das fadas, a fim de procederem à partilha dos dons entre todos os recém-nascidos das últimas 24 horas. Muito diferiam uma das outras, todas essas antigas e fantasistas irmãs do destino, todas essas mães estranhas da alegria e da dor. Umas tinham aparência sombria e rebarbativa, outras a tinham folgazã e maliciosa. Umas eram jovens, e sempre o haviam sido, outras eram velhas, e também sempre o haviam sido. Todos os pais que acreditavam nas fadas haviam comparecido, cada qual trazendo nos braços o seu recém-nascido. Os dons, as faculdades, as boas fortunas, as circunstâncias invencíveis estavam amontoados ao lado do tribunal, como os prêmios sobre o tablado, em dia de distribuição de prêmios. O que havia de particular no caso é que os dons não eram a recompensa de um esforço, mas, pelo contrário, uma graça concedida àquele que ainda não vivera, uma graça capaz de determinar seu destino e de se tornar tanto a origem de sua má sorte quanto de sua felicidade. As pobres fadas estavam sobrecarregadas de trabalho, porque era grande o número dos solicitantes, e o mundo intermediário, colocado entre o homem e Deus, está submetido, tanto quanto nós, à lei do tempo e de sua infinita posteridade, os dias, as horas, os minutos, os segundos. Na realidade, elas estavam tão atordoadas quanto ministros em dia de audiência, ou empregados do estabelecimento de penhores, quando um dia de festa nacional autoriza restituições sem pagamento. Acho mesmo que olhavam de vez em quando para o ponteiro do relógio com impaciência igual à de juízes humanos que, por estarem em atividade desde cedo, não podem deixar de sonhar com o jantar, a família e os queridos chinelos. Se na justiça sobrenatural há um pouco de precipitação e de acaso, não nos admiremos que o mesmo aconteça às vezes na justiça humana. Nós mesmos seríamos, em tal caso, juízes injustos. Em consequência disso, foram cometidas nesse dia algumas tolices que poderíamos estranhar se a prudência e não a fantasia fosse a característica peculiar, eterna das fadas. Assim, o poder de atrair magneticamente a fortuna foi concedido a um único herdeiro de uma família riquíssima que, não possuindo noção alguma de caridade, como também nenhuma cobiça dos bens visíveis da terra, devia encontrar-se mais tarde grandemente atrapalhado com seus milhões. Assim foram concedidos o amor ao belo e a força poética ao filho de um triste pobretão, um cavouqueiro absolutamente incapaz quer de favorecer os dotes, quer de prover às necessidades de sua lamentável progenie. Esquecia-me de lhes dizer que a distribuição, em tais casos solenes, não comporta apelação e que nenhum dom pode ser recusado. Todas as fadas já se estavam levantando, julgando concluída sua tarefa, porque não restava mais presente algum, munificência alguma para tirar toda aquela nulidade humana, quando um bom homem, um pobre e modesto negociante, creio eu, ergueu-se e, agarrando na veste de vapores policrômicos da fada que lhe ficava mais próxima, exclamou: Ó senhora, estamos esquecendo, ainda falta meu pequeno, não quero ficar sem receber coisa alguma. A fada deveria ficar perplexa, porque não restava mais nada. Todavia lembrou-se ela a tempo de uma lei bastante conhecida, embora raramente aplicada no mundo sobrenatural, habitado pelas deidades etéreas, amigas do homem e muitas vezes forçadas a se adaptarem às suas paixões, tais como as fadas, os gnomos,
as salamandras, as sílfides, os silfos, os nixos, os ondinos e as ondinas. Quero referir-me à lei que concede às fadas, em semelhante caso, isto é, no caso de os presentes se acabarem, a faculdade de concederem mais um, suplementar e excepcional, sob condição, todavia, de ela possuir imaginação bastante para criá-lo imediatamente. Por isso a boa fada respondeu com uma segurança digna de sua situação. Dou a teu filho, dou-lhe o dom de agradar. Mas agradar como? Agradar? Por que agradar? Perguntou teimosamente o pequeno comerciante, que sem dúvida era um desses raciocinadores tão comuns, incapazes de se elevarem até a lógica do absurdo. Porque sim, replicou a fada, colérica, voltando-lhe as costas, e, reunindo-se ao cortejo de suas companheiras, dizia-lhes: que acham desse francesinho vaidoso que tudo quer compreender e que, havendo obtido para o filho o melhor presente, ainda ousa interrogar e discutir o indiscutível? Para ler esse conto, acesse www.poeteiro.com